Numa coletiva realizada pela manhã de hoje, todos os órgãos de imprensa aqui de Prudentópolis estiveram reunidos com o promotor de justiça da comarca aqui do nosso município, o Dr. Rafael de Sampaio Cavicchioli, para acompanhar um pronunciamento relacionado às providências para assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante à vedação e identificação pública de adolescentes que praticam atos infracionais, bem como tomar também providências para adoção de medidas preventivas quanto à segurança pública em Prudentópolis. Acompanhamos na sequência a entrevista realizada com o promotor de justiça de Prudentópolis, o Dr. Rafael de Sampaio Cavicchioli. A título de esclarecimento, inicialmente vou explicar como funciona em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente a apuração de atos infracionais, né? Atos infracionais são crimes praticados por adolescentes. O adolescente é aquela pessoa que já completou 12 anos e ainda não completou 18 anos. Na nossa legislação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes, ao praticarem atos infracionais, podem sofrer e são responsabilizados. Existe uma série de punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a punição mais grave é a chamada internação. Ou seja, o adolescente fica recolhido num estabelecimento, que aqui no estado do Paraná se chama SENSE, e nesse estabelecimento ele cumpre a sua pena, é semelhante a uma penitenciária, semelhante a uma cadeia. A internação, ela só pode ser aplicada, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos em que envolvem violência contra a pessoa ou grave ameaça, além de situações em que há a prática reiterada de atos infracionais. Ocorre que, quais são os fatos que envolvem violência ou grave ameaça? Estupro, homicídio, roubo à mão armada, são lesões corporais graves, são situações em que é possível a internação do adolescente. Bem, como que funciona isso, basicamente? Quando o delegado recebe o adolescente na delegacia porque praticou um ato infracional, quando envolve violência contra a pessoa ou grave ameaça, ele contata o Ministério Público, entra em contato com o Ministério Público para que o adolescente venha até a promotoria para ser ouvido. Tendo sido ouvido aqui na promotoria e verificado então que o adolescente realmente seria o autor desse ato com violência ou grave ameaça, o Ministério Público pode pedir a internação deste adolescente ao juiz de direito da comarca, da Vara de Infância e de Juventude. Feito esse pedido, o juiz vai avaliar se existe cabimento neste pedido ou não. Enquanto isso, como o fato envolve violência com grave ameaça, o adolescente pode permanecer na delegacia por até 5 dias em local separado dos demais adultos. Isso é o que prevê o Estatuto do Adolescente. Feito a apreciação pelo juiz, o juiz pode determinar, se ele concordar com o Ministério Público, pela internação provisória do adolescente, enquanto ele responde o processo, por até 45 dias. Ocorre que, e isso é algo que está acontecendo no estado do Paraná, que em muitas situações o Ministério Público pede a internação provisória, o juiz defere a internação provisória, porém, o estado do Paraná não possui vaga para esse adolescente no SENSE, essa chamada cadeia de adolescentes. E o que acontece então? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente não pode permanecer na cadeia pública local, aqui na delegacia de Prudentópolis, por mais de 5 dias. Como não é fornecida esta vaga para ele no SENSE, depois de 5 dias o adolescente tem que ser liberado. Não é possível mantê-lo na cadeia pública. Se ele fosse mantido na cadeia pública por mais de 5 dias, o delegado cometeria um crime, o promotor de justiça comete um crime e o juiz que permitir isso comete um crime. Está previsto no ECA. É crime permanecer o adolescente por mais de 5 dias na cadeia pública sem que ele seja remetido para o SENSE. E o problema da vaga do SENSE é um problema que é do estado do Paraná. É preciso cobrar que o governo do estado do Paraná crie essas vagas, porque isso é no Paraná todo. Quando a gente pede uma vaga aqui no SENSE, em Prudentópolis, é consultado todos os SENSEs do Paraná inteiro. Então, se não sai essa vaga, o adolescente vai ter que ser liberado em 5 dias. E é isso que está acontecendo. Ontem mesmo, estava aqui comentando antes,
com os senhores, ontem mesmo nós fizemos aqui audiências que envolviam atos infracionais, fizemos 2 audiências. Numa delas, 2 adolescentes eu pedi a internação deles como condenação. Um deles, ao examinar o processo, eu já vi que ele já tinha ordem em outro processo, uma condenação para ser internado. Porém, o Cense informou que não existe vaga no estado do Paraná para esse adolescente. Então, esse adolescente já tem uma condenação por internação, mas o estado do Paraná não tem vaga para ele ser internado. Então, ele vai sofrer, se for sofrer outra condenação, ele novamente vai ter que ser pedida a vaga e não sei se vai ter essa vaga, porque o governo do estado do Paraná, que deveria fazer essas vagas, não tem feito. E como eu estava dizendo isso anteriormente, isso não é apenas em relação aos adolescentes, isso também em relação aos adultos. Se nós formos aqui na cadeia pública, na carceragem da delegacia de Prudentópolis, nós veremos que há diversos presos que já têm condenação definitiva, que estão condenados ao regime fechado, que deveriam estar recolhidos a uma penitenciária estadual, porém o estado do Paraná não fornece vaga nas penitenciárias para esses presos. Então os presos que deveriam estar numa penitenciária estão numa carceragem local. E isso é um problema, porque primeiro gera superlotação, o que é prejudicial aos presos, porque basta ver lá a condição deles para verificar que não é uma condição adequada para um ser humano. E em segundo lugar, é um risco para os policiais civis que lá estão cuidando dos presos, que não é função deles, deveria ser um carcereiro para fazer isso. E é um risco também para a população, que fica com uma carceragem superlotada. Já houve fugas aqui em Prudentópolis por conta disso. E, evidentemente, é um risco para a população. De quem deve construir as vagas para esses presos? Também cabe ao governo do estado do Paraná construir essas vagas em penitenciárias estaduais para que esses presos possam ser recolhidos. Então, esse é um problema que acomete não só a Prudentópolis, mas ao estado todo. Eu emiti uma recomendação administrativa a todas as rádios, a Polícia Civil, a Polícia Militar, encaminhei à Prefeitura também, versando sobre esse problema, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado a divulgação de imagens, nomes, iniciais, qualquer elemento que identifique um adolescente que esteja envolvido na prática de ato infracional. É vedada esta divulgação. E existe uma pena de multa, inclusive prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem faz essa divulgação. Esta multa está prevista no artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma multa de 3 a 20 salários de referência, um salário mínimo, né? Aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, quem divulga essas fotografias, quem compartilha isso, está sujeito a essa pena de multa. É evidente que eu percebo que existe uma preocupação da população de Prudentópolis relativamente a atos infracionais que seriam praticados por adolescentes, e até suponho que quem fez essa montagem das fotos tenha agido de boa fé, até porque não sabia dessa vedação no ECA. Então, é até por conta de acreditar na boa-fé das pessoas que eu fiz esta recomendação para que todos sejam esclarecidos dessa vedação legal, para que não repitam isso novamente, porque evidentemente que identificado quem divulgou essas fotos, haverá responsabilização para aplicar essa pena de multa, para que isso não se repita. É importante dizer que num momento em que as pessoas sentem medo, elas reagem com ódio a partir do momento que sentem medo. Isso é compreensível, isso é natural de todo ser humano, né? Faz parte da nossa reação biológica a uma situação de medo, sentir ódio. Porém, a gente não pode pensar apenas de forma imediata para resolver o problema. Ou seja, não há possibilidade de pensar, vamos prender todos esses adolescentes ou vamos bater nesses adolescentes que o problema será resolvido. O problema não será resolvido dessa forma. É até por isso que na mesma recomendação que eu divulguei essa questão da impossibilidade, da proibição de divulgar imagens para adolescentes, que eu recomendei à Polícia Civil aqui de Prudentópolis, à Polícia Militar de Prudentópolis, bem como à Prefeitura Municipal de Prudentópolis, que se reúnam e possam estabelecer e discutir medidas preventivas em relação a esses furtos que estariam ocorrendo aqui na cidade. Por exemplo,
A Polícia Militar, e isso na reunião que nós participamos no dia 13 de julho, aqui na Câmara Municipal, em que eu estive presente, a Polícia Militar tem um registro estatístico de furtos, roubos no município. Seria possível, e isso que deve ser discutido, talvez com base nesse registro estatístico, ou seja, com base no registro dos diversos furtos, onde eles mais ocorrem, a Prefeitura, em comum acordo com a Polícia Militar, instalar câmeras de vigilância nas ruas do município, facilitando a ronda da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, a vigilância e adotando uma medida preventiva em relação a esses furtos. Então, é possível, de forma inteligente, a gente chegar a soluções que possam evitar esse tipo de situação que está acometendo a cidade, sem que a cidade ou que as pessoas ajam com violência uma contra as outras. A gente pode resolver esse problema de uma forma mais inteligente, mais racional, mais adequada ao problema. Mas para isso é necessário conversar. Até por isso que hoje eu chamei as rádios, agradeço aos senhores de terem vindo, porque essa é a ideia. Dialogando, conversando, a gente pode achar soluções para os problemas que nós temos.